Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Então, nós iremos dar início aqui à última devocional da primeira carta de João. E nós estaremos expondo aqui os últimos versículos, a partir do versículo 18 do capítulo 5 de 1 João. Então, deixe aí aberta a sua Bíblia e já nós iremos ler o texto. E meus irmãos, quantas vezes em nossa caminhada cristã, eu e você acaba deixando levar pelo esquecimento e pela falta de convicção dos princípios da palavra do Senhor. Verdades básicas da fé cristã às vezes se perdem quando permitimos serem levados por nossa preguiça de exercitar nossa mente nas Escrituras. Quando nos deixamos ser levados pela preguiça de participar dos estudos e nos cultos, quando paramos no tempo e deixamos de aprender mais sobre quem Deus é e deixamos de viver na prática tudo o que já sabemos. Então a epístola, ela termina com João reafirmando o que já discorreu em toda a sua epístola. E o apóstolo faz declarações firmes sobre verdades que os cristãos já conhecem, mas que não podem perder a convicção sobre elas, nem muito menos viver isolados delas. Então hoje nós iremos ver aqui 4 assuntos que devem fazer parte de nossa vida e caminhada cristã. E dentro desses 4 assuntos, irei destacar alguns pontos. Então vamos ler o texto, que diz assim a palavra do Senhor, em 1 João 5, versículo 18 em diante. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, como já falei, nós iremos ver 4 assuntos. E dentro desses assuntos, irei destacar alguns pontos. Nós iremos ver hoje um novo nascimento, uma nova posição, o verdadeiro conhecimento de Cristo, Jesus, e a responsabilidade. Primeiro ponto, a qual a gente viu no versículo 18, um novo nascimento. Então, o novo nascimento é um tema muito negligenciado em muitas igrejas, e muitas pessoas cristãs ou pessoas que frequentam igrejas não sabem ao certo o que significa um novo nascimento. E na conversa com Nicodemos, Jesus falou a respeito disso. E Nicodemos, como mestre da lei, ele não entendeu nada do que Jesus estava explicando. E tal assunto hoje não pode ser mal compreendido por nenhum cristão. É algo que precisamos estar afinado em nossa fé cristã. Então, um novo nascimento. Irei destacar aqui 2 pontos desse primeiro assunto. Então, esse novo nascimento vai fazer com que essa pessoa que nasceu em Cristo, ela não vive no pecado. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive no pecado. E essa primeira expressão no versículo 18 é uma generalização sem exceção. Todo aquele. Então o novo nascimento não é uma fase
transitória da experiência cristã. O novo nascimento tem resultados permanentes na vida daqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo são filhos de Deus, com privilégios, com responsabilidades permanentes por toda a vida. Uma das obrigações é esta que estamos falando aqui: não peca. Então o cristão tem uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração transformado, regenerado, uma nova vida. Agora ele tem um propósito, um alvo, uma nova família. Agora ele faz parte de um corpo, o qual foi regenerado também através do sangue de Cristo Jesus. E agora ele tem uma nova prática. A sua vida ela muda por completo. Ele tem um sentido do que agora ele vai viver, para quem ele vai viver. E com consequência disso, o crente tem novos prazeres e novos desejos. Então não significa que um cristão nunca irá deslizar em algum pecado, mas significa que ele não permanece no estado de pecaminosidade após ele ter esse novo nascimento. Então o novo nascimento resulta em novo comportamento. Há uma transformação. E o pecado e os filhos de Deus são incompatíveis. Podem se encontrar ocasionalmente, mas nunca podem conviver em harmonia. O novo nascimento, qual é produzido em nós por meio de Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito, vai fazer com que a gente viva assim com o pecado. Então não há uma ligação, é uma separação entre esse novo nascimento agora e o pecado. O mundo não vive unido, há uma separação. Então esse novo nascimento vai fazer com que a gente não viva no pecado. Segundo ponto, Jesus Cristo os guarda. Que notícia maravilhosa! Ainda no versículo B, do versículo 18, verso B ainda, a gente vê isso. Pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. A certeza de que aquele que nasceu de novo não permanece no pecado é descrita na parte B, o qual a gente leu deste versículo 18. Pois o Filho de Deus os protege. E aqui fica bem claro que o poder para nos libertar do pecado vem de Cristo e não de nós mesmos, vem do Senhor. A esperança que o cristão tem de guardar os mandamentos de Deus é se Cristo os guardar. Então essa luta contra o pecado, essa luta contra o maligno, não é nossa por si só. Temos alguém que nos guarda. E Ele só nos guarda quando ocorre esse novo nascimento, quando nós de fato entregamos a nossa vida a Ele. Aí sim, nós temos o Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos guarda. E Judas 24 vai dizer: toda a glória seja dada àquele que é poderoso para guardá-lo de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja dada ao nosso Rei Jesus. Mas por que precisamos que Jesus nos guarde? Se nascemos de novo, não somos imunes à tentação? Não, meus irmãos. O diabo é sutil e mais que um rival para nós sozinhos. Mas o Filho de Deus, Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. E o diabo não tem poder para arrebatar das mãos de Cristo aqueles que tiveram um novo nascimento. Louvado seja Deus por isso. Então, um novo nascimento, primeiro
assunto que a gente viu. Agora o segundo assunto é a nova posição. Esse novo nascimento vai nos levar a ter uma nova posição diante da pessoa de Deus. E dentro desse segundo assunto, nós iremos ver um ponto. Primeiro ponto, nós somos filhos de Deus. Então João aplica essa nova posição àqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo são filhos de Deus, estão em Deus, em oposição com aqueles que ainda não passaram por um novo nascimento, que são do maligno, estão no maligno. Então, quando João diz que o mundo jaz do maligno, ele não está dizendo que o mundo está lutando ativamente para se livrar do maligno, mas está tranquilamente dormindo inconscientemente nos braços de Satanás. Então o maligno não toca no cristão, mas ele está com suas garras entranhadas no mundo. Ele está aí com as suas armadilhas, está aí com seus feitos, a qual as pessoas têm como algo bom, mas é algo ruim. Em Efésios 2, versículo 1 ao 3, Paulo diz que todo cristão estava nessa condição no passado. Éramos filhos das trevas, filhos da desobediência, vivíamos em pecado. Porém, na mesma sequência, em Efésios 2, do 4 ao 8, ele afirma que não estamos mais no mesmo lugar, não estamos mais na mesma posição. Nós somos agora filhos de Deus, e isso é maravilhoso, e isso porque de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, com essa afirmação, João deixa uma clara e assustadora verdade. Cada pessoa deste planeta está ou em Deus ou está no maligno. Não há uma terceira categoria aqui. Portanto, aqueles que nasceram de novo hoje têm uma nova posição em Cristo. Estes hoje não são mais do maligno, nem deste mundo, mas pertencem a Deus e estão hoje na posição de filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Esse foi o segundo assunto. Primeiro, o novo nascimento. Esse novo nascimento nos coloca em uma nova posição. E essa posição agora nos faz ter um verdadeiro conhecimento da pessoa de Cristo. E esse é o terceiro assunto. E desse terceiro assunto nós iremos destacar ainda 2 pontos. Então, o verdadeiro conhecimento de Cristo. E é interessante, meus irmãos, que o mundo está mergulhado em mentiras ditas como verdades. Em Isaías 5, versículo 20 e o 21 vai dizer: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Então, o mundo está mergulhado em mentiras ditas como verdades. Eu vou destacar aqui apenas 3 mentiras rapidamente para a gente entender. Primeira mentira que as pessoas acabam acreditando é que existem vários deuses e não um só. Mas 1 Coríntios 8,6: para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem todas as coisas, o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas estas coisas e por meio de quem vivemos. Então, 1 Timóteo 2,5 vai dizer também: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, há um só Deus, há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Há um só Senhor, há um só Deus. Segunda mentira que as pessoas acabam acreditando é que quando morrerem,
vão reencarnar novamente e terá outra vida. Mas em Hebreus 9:27 vai dizer da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentará o juízo. Percebe? Uma só vez. Morrerá uma só vez, depois disso enfrentará o juízo. E a terceira mentira que as pessoas acabam acreditando é que todos serão salvos. E João 3:36 vai dizer que quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então quem crê no Filho tem a vida. Então quem não crê não tem a vida. Então estes foram alguns exemplos utilizados aqui como mentiras que as pessoas acabam acreditando. Então nós precisamos ter o verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. Primeiro ponto desse assunto é que Jesus é o verdadeiro Deus. O Cristo que João anuncia aqui é o Cristo verdadeiro e não um Cristo falso. E essa palavra verdadeiro aqui significa algo que é original e não uma cópia. Algo autêntico e não uma imitação. Então somente por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, podemos ser salvos do maligno e libertos do mundo, somente por meio desse Cristo verdadeiro, que é o verdadeiro Deus. Sem ele ninguém jamais poderia conhecer a Deus nem vencer o pecado. Meus irmãos, sem Cristo nós estávamos perdidos. Perdidos. Segundo ponto desse assunto é que Jesus é a vida eterna. Então, vida eterna aqui não se trata apenas de quantidade de vida, mas de qualidade de vida. A vida eterna está em conhecer a Deus e fazermos isso conhecendo a Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. E Jesus, ele é o conteúdo, ele é a essência e ele é o centro da vida eterna. Em que você tem gastado a sua vida? Em prol de que você tem gastado a sua vida? Em conhecer a Deus por meio de Cristo Jesus, o verdadeiro Deus? Esse foi o terceiro assunto. Primeiro, o novo nascimento. Segundo, a posição a qual nós nos encontramos agora diante de Deus, como filho de Deus. Terceiro, o verdadeiro conhecimento de Cristo. E quarto e último, para a gente encerrar, a responsabilidade. O fato de João dizer que Cristo nos guarda não nos exime da responsabilidade de cuidarmos de nossas vidas, de nos guardarmos e nos afastarmos dos ídolos. Quando falamos de ídolos, a primeira coisa que vem em nossa mente são os santos de barros. Mas a idolatria, ela está além disso, está além de uma escultura feita por mão de homens. Em Ezequiel 14, versículo 3, vai dizer que estes homens erguem ídolos em seus corações. Mas então, o que são ídolos? Ídolos é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração. Qualquer coisa que você deposite mais tempo, mais amor, mais força, mais alegria do que a Deus. Pode ser um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um trabalho, dinheiro, sua casa, sua reputação, seu bem-estar pessoal, segurança, prazer, posses, relacionamento amoroso, competência e habilidades, beleza ou inteligência, uma grande causa política ou social, moralidade, virtude ou até mesmo sucesso no ministério cristão. Então, idolatria, ídolo, vai além de uma escultura feita por mão de homens. Percebe quantas coisas a gente pode ter nas nossas vidas como ídolo e a gente ainda não se atentou contra isso? E sobre isso,
sobre ídolos. Timothy Kelly, em seu livro, ele escreveu, intitulado como Deuses Falsos. Na página 15 e 16, ele vai dizer que o que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você, qualquer coisa que absorva seu coração ou imaginação mais que Deus, qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus, um ídolo, é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que você, caso a perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele maior parte de sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. E alinhando aqui o que João falou nestes 2 últimos versículos, é como se ele nos falasse: não deixem, não deixem, não deixem o real e verdadeiro por aquilo que é ilusório e efêmero. Não deixe, não deixe aquilo que é real e verdadeiro por aquilo que não tem vida. Não deixe. Conclusão para nós terminarmos. Um verdadeiro cristão genuíno precisa reconhecer que ele é hoje nascido de Deus, que tem conhecimento de Deus, que está em Deus e que é possuidor da vida eterna em Cristo Jesus. E certamente levará uma vida de acordo com sua posição cristã e viverá de forma digna do Evangelho de Cristo. Senhor, nós te bendizemos pelo novo nascimento que o Senhor operou em nós por meio do teu Filho amado Jesus. Por essa nova posição qual nós temos hoje diante do Senhor como filho por meio do teu Filho Jesus. Por hoje termos esse verdadeiro conhecimento a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E por essa responsabilidade, que o Senhor nos livre dos ídolos, que o Senhor guarde nosso coração, que o Senhor nos ajude a termos em nossa vida como centro principal o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor receba toda a glória, no nome de Jesus.